Filha de Carolina Maria de Jesus, um dos maiores nomes da literatura brasileira, professora de educação infantil, paulistana, essa é Vera Eunice de Jesus, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Tinha um personagem muito presente na sua infância e nos livros de Carolina, que era a fome. Como que isso se manifestava na sua casa? Você tem lembranças disso? Eu até sempre tenho falado que a minha vida toda com a Carolina foi de fome. E o que marcou também foi que a Carolina, ela viveu assim, digamos, tempos áureos, né, entre aspas. E depois nós fomos morar em Parelheiros, né? Ela se desgostou de uma série de coisas e aí nós fomos morar em Parelheiros. Um sítio que ela comprou com o dinheiro de um filme que a gente ia fazer na Itália. Ia eu e o meu irmão, o Zé Carlos, né? Porque o João já tinha crescido muito. E eu não sei, ela pegou uma parte desse dinheiro, comprou o sítio e depois ela disse que não ia deixar a gente ir porque ela tinha descoberto algumas coisas que ninguém sabia o que era. Nunca falou pra gente o que era, né? E aí nós fomos morar em Parelheiros. Ela chegou em casa com o caminhão de manhã, colocou todo mundo para ir para Parelheiros. E quando a gente chegou em Parelheiros, não tinha luz, não tinha piso, era na terra, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. E aí meu irmão ficou bem revoltado, porque já adolescente, já tinha o rádio dele, já tinha a vitrola, e aí lá não tinha luz, tudo foi se acabando. Então foi um problema de fome diferente, né? Ficou uma situação caótica, né? E ela já uma escritora de nome. Como é que a gente volta nessa situação, né? E aí, até uma moça me mandou uma parte que ela escreve no autógrafo de um livro, que ela fala que depois que ela publicou o Quarto Despejo, a vida piorou, porque uma coisa é você lidar com crianças na favela com fome, outra coisa é você lidar com adolescentes pedindo comida. Ela falava assim, olha, eu vou sair. Se eu conseguir comida, eu volto para casa. Se eu não conseguir comida, eu vou me jogar lá do viaduto do chá. Lá pro fim de semana ela vinha no ônibus, né? Pretinha, né? Aquilo era uma alegria, coisa que emociona quando falo, porque vinha com aquele monte de comida, vinha até com vassoura, né? Vassoura era luxo, vassoura para varrer a casa. E aí ela tinha paz interior, como ela falava. E aí ela deitava embaixo das árvores lá no sítio, que a gente tem até hoje, né? E ali ela escrevia. E aí escrevia. A vida dela era escrever. Estava em paz, escrevia. Você falou um pouquinho desse livro, que é o Quarto de Despejo, que agora está completando 60 anos. Sim. Né? Você falou que, de alguma maneira, a Carolina falou que depois de lançar o livro, a vida piorou. Sim. Mas o que mudou esse livro? Esse livro é um dos maiores clássicos da literatura do Brasil. Ele foi traduzido para mais de 13 línguas. O que mudou na vida de vocês? Olha, eu acho assim, a Carolina era uma pessoa inteligentíssima, né? Porque eu mesmo, todos os dias eu me pergunto, quem foi essa mulher? Uma mulher que escreveu diários, escreveu poemas elas são lindos. O Quarto de Despejo mudou como a vida? Uma mulher inteligente, mas que não tinha o tino econômico. Então aí ela foi se perdendo. E aí ela ajudou muita gente. Porque quando nós mudamos em Santana, nós não fomos bem recebidos em Santana. Então, quando eu era menor, eu falava, puxa vida, né? É uma revolta, né? Não ser bem recebida, né, Carolina? Mas hoje eu até entendo, era um bairro residencial. Chega lá uma ex-favelada, né? Semi-analfabeta, negra, mãe solteira, escritora, os filhos, ou bem ou mal, veio com aquele resquício da favela, né? Ela viajava muito, né? E hoje eu estou aqui fazendo essa entrevista com você, simples. Antigamente tinha ônibus, punha aqueles motores, aquele fazia um barulho enorme na rua, aqueles fios pegavam a rua inteira. Sentia-se assim que ela não foi bem aceita pela classe média. O Jorge Amado não aceitou Carolina, ele ficou enciumado.
Em compensação, ela foi... Um episódio de que ela teria participado de uma feira que ele organizou no Rio e que ela vendeu mais livros que ele. Sim, sim, e aí começou a encrenca. E eu posso te falar isso por quê? Porque o Jorge Amado nos chamou para ir no Rio. Então fui eu e minha mãe ao Rio de Janeiro, e eu lembro que nós chegamos na casa dele, na porta, estava uma noite, era escuridão. E aí minha mãe tocou a campainha, né? A empregada veio e falou, olha, o Jorge Amado falou que aqui não é para você entrar. Eu lembro bem disso, eu tinha uns 8 anos. E aí a minha mãe ficou assim, porque chegamos lá à noite, Rio de Janeiro. Aí minha mãe ficou meio perdida, né? Aí a empregada falou assim, olha, eu vou te ajudar, você deixa a menina e você vai procurar onde dormir. E eu lembro como se fosse hoje minha mãe saindo na escuridão, assim, indo embora. Fiquei com as empregadas. Aí elas me puseram a dormir, antigamente sofá-cama tinha aquele baú embaixo. Me puseram a dormir naquele baú. Eu dormi naquele baú e de manhã elas falaram para minha mãe, de manhã você vem buscar. Quando foi de manhã, elas me tiraram do baú, me puseram numa cozinha e me deram café. E aí elas falaram, esconde a menina que o Jorge Amado vem vindo. Então elas me puseram embaixo da mesa e eu fiquei no meio das cadeiras. E aí ele pediu, ele estava com um roupão, eu vi só os pés, quer dizer, eu conheço os pés do Jorge Amado. Então eu tenho certeza que Jorge Amado não gostava da minha mãe. Em compensação, a Clarice Lispector, que o pessoal fala, Clarice Lispector tem a Carolina como uma empregada. Mentira. Também presenciei. Fomos no lançamento do livro, né, da Clarice, e a minha mãe chegou humilde perto dela, né? E minha mãe fala para ela, olha, eu me sinto até assim, né, humilde perto de você, porque você é uma grande escritora. E ela fala, não, grande escritora é você, porque você escreve a realidade. Aí minha mãe abaixa, minha mãe era muito alta, e minha mãe, ela tinha o costume de baixar para falar com a gente. Ela baixou e falou, Vera, olha bem para esta mulher. Ela se chama Clarice Lispector. Você vai ouvir muito falar o nome dela. Já que você está falando de figuras ligadas à Carolina, e o Audálio Dantas, que foi, né, eu acho que é a pergunta que todo mundo te faz, ele muitas vezes é apontado como o descobridor de Carolina, sendo que Carolina já publicava, já escrevia, ele apenas editou esse primeiro livro, né, que foi o Quarto Despejo. Como que você vê essa figura? Então, menino, essa figura eu odiava. Por quê? Você é criado ali com a mãe que está todo dia falando, olha, eu era rica e eu não sei onde foi meu dinheiro, e o Audálio bem de vida, e a gente lá naquela pobreza. Então, eu, como sempre comprei muitas brigas da Carolina até hoje. Então, eu odiava o Audálio Dantas. Eu fui no Museu Afro, na inauguração, e eu dei todo o meu acervo ao Museu Afro, porque eu achei que tinha que estar ali. Aí estávamos lá, ele estava falando tudo, aí eu levantei e falei, isso mesmo, não vou deixar barato não. E aí deu uma de Carolina, né? Aí foi uma briga feia, e aí rolou uma confusão, aí ele falando, vocês me trouxeram aqui para quê? Para me humilhar, não sei o quê, né? O meu questionamento com ele é esse. Ele, como você disse, hoje não foi a Carolina, ele que descobriu Carolina. Carolina encontrou com ele, Carolina já escrevia desde menina, desde 1940, ela já fez um poema para o Getúlio, já saiu em jornais, ela estava, a poetisa preta já estava em jornais estampados, entendeu? Então, segundo me falaram, que ele já sabia que tinha uma escritora naquela favela. Ele começou a publicar. Carolina tem um livro que vai ser publicado. Está pondo todo mundo da favela no livro. Colocou dela e de todo mundo. Aí eu pergunto para ele, por que você não tirou minha mãe da favela antes de publicar o livro? Ele deveria ter tirado a gente da favela, ele não tirou. Quem tirou a gente da favela? Um acionista do Açúcar União, que é Antônio Soeiro Cabral. Nos levou para morar, como ele fala, você fala que ele tirou vocês da favela como se fosse um grande feito. Ele levou vocês para morar no porão da casa dele. Realmente, foi no porão da casa dele. Mas é o que eu falo. Quem queria móveis ali? Ninguém queria TV, ninguém queria móveis, ninguém queria nada. A gente queria comida. E tinha.
Nós tivemos uma conversa, eu e o Audálio. Ele pôs as questões dele. E eu falou que minha mãe era muito brava, concordo. Minha mãe era uma pessoa difícil, concordo. Mas ele também errou, ele fala, não devia ter deixado ela com aqueles filhos adolescentes, sem comida. Ele questionou muito isso. E no final da vida dele, a esposa dele fazia almoço todos os fins de semana, né? No hospital que ele estava, que é o Premier. E todos os finais de semana ele falou, eu quero que a Vera venha almoçar comigo. Então todos os finais de semana eu ia. Agora, ele tem um acervo maravilhoso. O Moreira Salles vai fazer agora um projeto maravilhoso. Acho que vai ser o Tchan aí. Porque esse diretor veio diretamente da Espanha, exclusivamente para isso. Ele veio do Museu Sofia, né? E ele foi contratado só para isso. Ele está apaixonado pela Carolina. Então, ele vai fazer Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, né? Então, ele está pegando tudo que é de Carolina, ele está pegando. Então, ele foi atrás do acervo do Audálio Dantas. E aí, para eu ver e para todo mundo ver, né? É o meu interesse. E você teve no acervo de Sacramento e achou escritos inéditos de Carolina que nunca foram publicados. Isso vai virar livro? Então, na realidade, não foram achados. É assim, a minha mãe, quando ela faleceu, ela morava com o meu irmão mais velho, né? Eu estava casado e meu irmão outro também casado. Então, ela morava com o meu irmão mais velho. E ela esteve quinta-feira em casa, nós saímos, fomos visitar o meu irmão que estava muito doente, né? Nós fomos conversar com o médico. Depois nós fomos tomar um Guaraná, Coca-Cola. Eu pedi, ela falou, não, você não toma Coca-Cola não, porque é americano, você vai tomar Guaraná, ela falava. Aí tomamos o Guaraná, né? Conversamos, fomos embora. No domingo meu irmão veio, mas minha mãe tinha falecido. E aí, peguei todos os livros dela, né? Peguei os inéditos, né? E aí tivemos uma briga, eu e ele que falou, eu vou entregar isso aqui para o Audálio Dantas. Eu falei, não, você não vai entregar, a briga foi feia, minha mãe estava sendo velada. E eu estava brigando lá com ele, pegando tudo. Levei para casa. Aí, Sacramento me chamou. Aí eu acabei com a cidade. Falei, não gosto de vocês, porque vocês bateram na minha mãe, vocês acabaram com a minha mãe. As minhas filhas estavam comigo, até se esconderam. Falei, nossa, acharam que eu fosse... E aí, os jornalistas, a filha de Carolina não gosta de Sacramento, não... falaram um monte, né, os jornalistas. Aí, eles falaram que era a época antiga, né, que eles estavam com outra cabeça. Eu entendi o lado deles. Falei o quê? Vou pegar o acervo que tinha carta de Fidel Castro. Tinha várias fotos. Tinha muita coisa. Eu falei, vocês vão fazer o acervo? Fui falar com o prefeito de lá. Ele falou, olha, ele não tem condição, porque ele vai investir na saúde. Eu até entendi o lado dele, vai investir na saúde. Na cultura, não. Então, a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, eu estive lá e eles falaram, olha, nós vamos mostrar onde vai ficar o acervo da tua mãe. Do lado de Lusíadas, em frente aos jesuítas, obras raras. Aí eu fiquei enlouquecida. Então, eu quero, assim, o Audálio Dantas, antes de falecer, ele entregou 15 cadernos do quarto despejo. Eu quero colocar todo o acervo lá. Só que lá eles não querem me entregar, entendeu? Então, eu estou numa campanha aí para poder que eles me deem. Para deixar, porque eu não quero acervo para mim. Eu quero acervo para você ver, para você ver, para você ver. Eu tenho feito palestra para essas crianças, adolescentes, eles têm uma paixão pela Carolina. Mas tem escritos inéditos que podem virar novos livros? 27 inéditos, né? Que estão agora com a Companhia das Letras. Então vão colocar um novo Casa Alvenaria. Tem o Diário do Sítio. Depois tem o Diário das Viagens dela. Então ela fez 4 diários, né? 4 diários. Estão pensando em fazer o quarto despejo, mas com outro nome. Mas não esse quarto despejo que está aí, não esse. É o que foi cortado. Por quê? Audários que davam 5 quartos de despejo. Então tem muita coisa, tem coisas que eu lembro que não está aqui. Nunca vi. Na realidade, eu não consegui ler esse livro ainda.
A Carolina tem várias biografias sobre ela e você diz que não gosta de nenhuma. Por quê, Vera? Olha, na realidade, algumas, vamos lá. É porque, veja bem, a biografia, bom, vamos lá do Tom Farias, né? Eu acho que ele tinha que ir no sítio. A biografia, a mãe morreu lá. As pessoas lá todas conhecem minha mãe. Minha mãe tomava café na casa das pessoas lá. Entendeu? Tem pessoas lá que minha mãe entrava para tomar. Minha mãe não saía, não descia do ônibus para não entrar nas casas. Ah, vai tomar um café, Carolina. E ainda assim é lá hoje. E a gente às vezes vai no sítio, fazer um churrasco assim. O pessoal fala, é a Carolina, e brava. Os meninos lembram dela, da braveza dela. Ele não foi. Entendeu? Ele tinha que ir ver como foi o enterro da Carolina. Lá no Cipó, todo mundo sabe. Então essas coisas vão me irritando, entendeu? As coisas que... Então eu vou fazer a biografia. Eu estou fazendo a biografia dela, estou escrevendo, e aí vai o que é. Né? Porque quando minha mãe faleceu, a gente fez o enterro, tudo. No outro dia, essa vizinha que me emprestou o dinheiro para fazer o enterro, ela falou, sua mãe deixou essa carta para eu entregar para você um dia após ela falecer. Tinha um ano que estava com a carta. E ali ela fazia uma carta enorme, ela pedia para mim. Ela pedia para eu cuidar do meu irmão, que já estava muito doente, e tanto que ele faleceu 5 meses depois. Pediu para eu preservar o sítio, pediu para eu não deixar a memória dela morrer, que eu preservasse a memória dela, que eu fosse para frente. Pediu também para eu ir atrás dos livros, dos manuscritos dela, que estão espalhados. Pediu também isso. Pediu se eu pudesse estudar para ser professora. Pediu isso também. Então ela foi pedindo. Essa carta sumiu. Mas, como meu irmão pegou a carta, e leu, e depois eu não vi mais a carta, eu imagino que esteja dentro do acervo do Audálio. Eu estou imaginando isso. Então é isso que eu fiz por ela, né? Que eu estou fazendo por ela, e preservando a memória dela. Porque o meu objetivo é colocar ela lá em cima, como uma literata, porque ela é uma literata, porque críticos falando que Carolina é uma escritora de uma obra só. Não, foi editada uma obra só. Então agora a Companhia das Letras vamos mostrar, porque eu estive em Sacramento, né, e li a primeira parte do romance dela, né, e a minha filha é dentista, né, e eu li para ela, ela falou, nossa, eu não estava entendendo as palavras, de tantas palavras cultas que tinha. Falei, você escreveria assim? Ela, não, jamais. A primeira página, então, é uma mulher assim impressionante. O que você sonha, para além dessa publicação desses 27 livros e dessa exposição que vai ter no Instituto Moreira Salles, o que você sonha para a obra de Carolina, que ainda não foi feito? O filme, o longa-metragem, né, que já está encaminhado, né, que a Globo Filmes vai fazer. A Zezé Mota, eu queria muito que ela fosse a Carolina, né? Mas ela falou pra mim, ai, Vera, eu tô velha, eu tô gorda. Eu falei, emagreça, ainda falei pra ela, né? Não posso! Eu adoro ela, eu acho que é a pessoa ideal para ser a Carolina. Mas tem outras, tem a Maria Gal, que também quer ser. Tem a Thaís Araújo, que já uma vez, há muitos anos, falou que queria ser. Eu ouvi dizer que a Léia Garcia quer ser, né? Então, isso é um sonho que eu tenho, de sair o filme da Carolina, né? E essas 27 obras, né? Que vão ser editadas. As peças teatrais que ela tem são peças maravilhosas, olha, eu nem posso falar. Hoje em dia, que estou gostando demais, está chamando muita atenção, são essas Carolinas que estão aparecendo. Então, olha, são empregadas domésticas, são mães solteiras, pouco estudo, mas estão escrevendo e têm uma paixão pela Carolina. Tanto que eu posso citar a Tula Pilar, que faleceu agora. Eu ia te pedir justamente isso, para você citar escritoras da atualidade que seriam as Carolinas modernas. Tula Pilar. Tula Pilar, para mim, porque ela é mãe solteira, empregada doméstica, pouca leitura,
fazia poemas e faleceu agora tem 2 anos, mais ou menos, né? Posso dizer uma coisa que eu sinto falta? Sim. Eu sinto falta de uma estátua de Carolina, assim como a gente tem desses outros escritores que a gente citou Puxa vida, no início mesmo. da entrevista. E de uma casa de Carolina, né? Um museu que a gente possa visitar, que a gente possa ver esses escritos, que a gente possa estar, né? Sentir Carolina ali presente, como tantos outros escritores, em geral, brancos têm, né? Então, o pessoal em Parelheiros estão pedindo para eu fazer o museu no sítio. Só que eu fico pensando no tombamento, né? Minha mãe pediu para eu nunca vender aquele sítio. Eu sinto falta disso também. Esse busto que você está falando tem uma praça em Tiradentes, na cidade de Tiradentes, e tem o nome dela, essa praça. E ia ser feito um busto. Sacramento erra aí. Podia fazer um busto, um museu para Carolina, né? Mas não tem, é por isso que eu quero tirar de lá. Bem, né? Acho que é isso. O centro de São Paulo, Carolina, acho que está no lugar de destaque, como você mesmo disse. Ela viveu mais tempo em São Paulo do que lá. Ela saiu de lá com 16, 17 anos. Igual o pessoal fala que não querem falar assim que a Carolina, não gosto que às vezes seja chamada Carolina da favela, né? Eu nasci na favela, dentro do barraco. Olha, tenho o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho de falar, nasci dentro do barraco. E quando ela estava brava comigo, ela falava, favelada. E Vera, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Olha, muito orgulho. Ser negra, conseguir ter uma mãe como eu tive, né? Foi uma pessoa iluminada, com todos os problemas que nós tivemos, né? Poder fazer assim, ter essa escritora negra como referência para as negras, para os negros. A referência, Carolina, para nós. É muito enriquecedor ouvir a história de Carolina, e quanto mais a gente ouve a história, quanto mais eu sei da história de Carolina, mais eu quero saber. Eu saio daqui, eu acho que todo mundo que assistiu o programa também sai com essa lição de querer conhecer mais essa mulher tão fantástica, essa nossa escritora, que você ajuda a preservar a história tão bem. Sim, nada. Nunca houve no mundo e nunca mais haverá uma mulher, uma escritora como Carolina Maria de Jesus. Palavras de Audálio Dantas.